A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 8 e versículo de número 13 ao 16, que vai nos dizer assim: Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Havia chegado o tempo de Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras saírem da arca. O Senhor tinha algo novo para fazer na história deles. O tempo do dilúvio havia cessado, as águas haviam abaixado e Deus agora tinha uma nova incumbência para aquela família. O Senhor diz para você hoje que é chegado um tempo de novidades na sua história. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele permite que a nossa história passe por tempos de transições, de mudanças. Muitas vezes o Senhor, Ele nos ordena que a gente venha entrar na arca, Ele fecha a porta. Muitas vezes o Senhor nos esconde, nos guarda em processos e a gente não compreende. Porém, Deus está dizendo, há um tempo determinado para todas as coisas. E uma coisa que Noé sabia era respeitar o tempo. Nós precisamos entender que enquanto Deus diz permaneça na arca, continue aonde você está, não tome direcionamentos, posicionamentos que eu não mandei você tomar, é necessário nós obedecermos. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que o Espírito Santo diz para você: eu sei o que é melhor para a tua vida. Os dias, os tempos aqui que Noé passou na arca, irmãos, era Deus poupando, era Deus preservando, era Deus escondendo a ele e a família. Não reclame da arca, não reclame da rotina que você está vivendo, não reclame das portas fechadas. É um livramento de Deus para você e para a sua casa. Deus, Ele tinha um propósito naquela arca. E enquanto era o tempo de Noé permanecer nela, ele não saiu de Candoramantudeiracandaraia. Ele respeitou, irmãos, o tempo e aguardou Deus falar com ele, que era o tempo dele sair dali. Aguarde Deus falar contigo. Está chegando um novo capítulo para a tua história. Está chegando algo novo para a tua vida. Chega um tempo de novidades para você, diz o Senhor. Declare comigo: eu creio que está chegando para a minha vida um tempo de novidades. Eu creio que está chegando para a minha vida um tempo de novidades. Noé aguarda Deus falar com ele. Enquanto Deus não fala, ele continua ali dentro da arca. Ele não toma atitudes, ele não se precipita. Ele não inventa fazer algo que Deus não mandou ele fazer por estar entediado. Porque assim, irmãos, nós sabemos que Noé na arca com certeza ficou entediado. Imagina comigo, irmãos, aquela arca balançando o tempo todo, um lugar fechado, cheio de animais. Imagine o quanto aquilo ali deixou Noé cansado, exausto. Porém, ele permaneceu aonde Deus havia designado. Ele permaneceu na posição que Deus o havia colocado. Permaneça na posição que Deus te colocou. Continue na vocação que você foi chamada, que você foi chamado. Não queira mudar nada. Às vezes nós queremos viver a novidade e nós não estamos preparados para ela. E é por isso que Deus nos poupa. É por isso que Deus, Ele fecha portas. A terra precisava estar preparada para receber Noé e a sua família. Deus está preparando tudo, meu irmão e minha irmã. Deus está preparando você também, para que você possa estar preparado para viver os desígnios dele para a sua vida. A terra precisava estar seca, para que Noé e sua família não viessem a correr riscos. Deus está guardando você e a sua família. Pare de reclamar da rotina, pare de reclamar das portas fechadas, pare de reclamar dos nãos de Deus. Deus está protegendo você e os teus, porque Ele tem algo grande por intermédio de você e por intermédio da tua casa.
O propósito de Deus não era só com Noé, porque se fosse só com Noé, Deus preservava só ele. Mas a Bíblia diz que Deus preservou os filhos, Deus preservou as noras e a esposa dele, porque Deus tinha um propósito com aquela família. Deus está preservando você e os teus, e ele está dizendo, eu tenho um propósito. Irmãos, quando Deus tem um propósito, o inimigo vai querer destruir. Quando Deus tem um propósito, as lutas, as adversidades vão vir para tentar sucumbir, para tentar paralisar, mas Deus está dizendo, se você estiver na posição, o dilúvio não te toca. O dilúvio não causou dano à família de Noé, porque eles estavam na posição. Eles estavam aonde Deus os havia designado. Mesmo sem entender, Noé foi obediente. Tem momentos que a gente não vai entender tudo não, irmãos. Tem momentos que nós não vamos conseguir compreender tudo. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, continue na posição de cando, ramancho de iracandaraia, que você está, que Deus te colocou, porque aonde você está haverá livramento e vai chegar o tempo de novidade na sua vida. Não se preocupe, você não vai continuar na mesmice a vida toda. Tem pessoas que disseram, Deus, não aguento mais essa rotina. Deus, eu não aguento mais essas portas fechadas, eu não aguento mais essa mesmice. Deus está dizendo, tudo vai mudar e não tardará. Decandorasturiandaraia. Deus tem algo novo, Deus tem algo diferente. O nosso Deus, ele não muda, irmãos, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus tinha novidade para aquela família, agora eles precisavam respeitar os processos e eles respeitaram. Respeite os processos de Deus. Eu sei que não é fácil vivermos processos. Irmãos, não era fácil para Noé construir uma arca quando não havia sinal de dilúvio, quando não havia sinal de chuva, mas ele obedeceu. Tem momentos que não vai ser fácil obedecermos, nunca é fácil vivermos os propósitos de Deus. Mas se nós obedecermos, fizermos como Deus está designando, nós vamos viver os propósitos de Deus e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. E o nome do Senhor será glorificado na nossa história. Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo ali. E por intermédio desta palavra, Deus diz para você, eu estou no controle de tudo que está acontecendo na sua vida. Eu estou no controle de tudo que está acontecendo na sua casa. E eu glorificarei o meu nome na tua história. Aonde você pensa que é o final, Deus tem um novo começo. A palavra aqui para Noé e sua família era recomeço. E a palavra liberada para você hoje é recomeço. Deus vai permitir que novidades cheguem na sua vida e você vai poder recomeçar. Você vai poder se alegrar de novo. O tempo do dilúvio, a arca era uma fase. Coloque uma coisa na sua mente, na tábua do seu coração. As coisas podem não estar fáceis para você, mas é uma fase. Declare comigo, o que eu estou vivendo é uma fase, vai passar. O que eu estou vivendo é uma fase, vai passar. E quando essa fase passar, você vai viver a novidade de Deus. Porque você vai estar apto, você vai estar apta para ela. Deus é tão perfeito, irmãos. Deus, ele é tão glorioso. Deus, ele é tão poderoso que ele primeiramente nos prepara para vivermos a novidade dele. Mesmo que seja algo bom, irmãos, Deus, ele nos prepara. Deus, ele nos dá estrutura. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Muitas vezes não entendemos os processos. Muitas vezes não entendemos o porquê fazer uma arca. Muitas vezes não entendemos por que me esforçar tanto agora. Se não há sinal de que Deus vai fazer nada, tem muita gente que fica esperando sinal para obedecer a Deus. E é por isso que não vive a novidade de Deus. É por isso que não vive aquilo que Deus designou para ele. É por isso que não vive aquilo que Deus designou para ela. Por quê? Porque fica aguardando sinais. Imagina comigo, se Noé aguarda sinais de chuva, se Noé aguarda sinais de dilúvio, ele iria perecer juntamente com as pessoas que estavam ali para perecer. Se a gente ficar andando, irmãos, por vista, nós vamos perecer. Se nós formos ficar tentando entender tudo o que Deus fala, nós vamos ficar frustrados e vamos perecer juntamente com a multidão que não crê. O Senhor nos chamou para andarmos por fé. Noé era diferenciado. Por quê? Porque ele era um homem justo. Ele andava com integridade. O Senhor se agradava dele, irmãos. Você é uma pessoa que faz a diferença. O Senhor não te chamou para você igual a todo mundo. Às vezes a gente quer, irmãos, entender o porquê que Deus cobra mais de uns e de outros não. Aí você pensa, por que o Senhor cobra mais de mim?
Por que é que o Senhor requer mais de mim se fulano, ciclana, beltrano faz o que quer e o Senhor não cobra? E Deus está dizendo, quanto mais é dado, mais é cobrado. É porque o Senhor tem se agradado de você. É porque o Senhor não quer que você se perca. Foi bem exaustivo, com certeza, para Noé ter que construir a arca. Foi bem cansativo ter que permanecer na arca. Imagina comigo os balanços. Porque quando o dilúvio, irmãos, estava caindo na terra, era muita água. Então a arca com certeza balançou muito. Imagina comigo os animais, a zoada, a turbulência que Noé precisou viver para viver um recomeço de Deus, uma novidade, uma nova história. Muitas vezes, para vivermos o novo, para vivermos o recomeço, para vivermos uma nova história, vamos precisar suportar a turbulência. Vamos precisar suportar as adversidades. Precisamos entender que viver a novidade de Deus não é fácil. Não é para todo mundo não, irmãos. Não é todo mundo que está preparado para viver as novidades. Não é todo mundo que está preparado para viver o que Deus designa, porque não é fácil chegarmos onde Deus designou. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, também não é impossível. Noé e a sua casa chegaram onde Deus havia designado. E eles viveram o propósito de Deus. Deus tinha um novo recomeço para aquela família. Deus tem uma novidade para você. Deus tem um recomeço para a tua família, para a tua casa, para a tua história. Obedeça aos desígnios de Deus. Irmã, está cansativo. Um dia para Noé também foi cansativo. Irmã, está exaustivo. Um dia para Noé também foi exaustivo. Irmã, eu estou querendo tomar uma decisão aqui porque eu acho que Deus me esqueceu. Não, Deus não te esqueceu. Deus não esqueceu de Noé na arca. E ele me diz aqui que tem pessoas que estão achando que o Senhor esqueceu você. Mas Deus está dizendo, eu não esqueci de você. Eu não esqueci da sua família. Eu não esqueci das promessas que eu te fiz. E no tempo certo tirarei você da arca. No tempo certo te farei viver a minha novidade. No tempo certo alegrarei o seu coração, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus tinha cumprimento de palavra. Deus tinha cumprimento de promessas, irmãos. Deus havia dito a Noé que era para ele entrar na arca juntamente com a família. Haveria livramento. Quando Deus fala, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Houve livramento, irmãos. Nem ele, nem os que estavam com ele na arca pereceram. Nem você, nem os que estão contigo na arca vão perecer. Deus, ele está contigo, meu irmão e minha irmã. Só continua na posição. Esta palavra aqui é uma resposta. É Deus dizendo, eu estou com você, não sai da posição. É Deus dizendo, eu sou na sua vida, permanece onde você está. É Deus dizendo, não desiste. É Deus dizendo, não retrocede. O Senhor, ele te visita por intermédio desta palavra. E ele fala contigo de maneira clara, aguarde o meu tempo. Noé aguardou a ordem do Senhor. Noé aguardou Deus dizer que era para ele sair da arca. Ele sabia, irmãos, que o tempo estava chegando, mas ele aguardou Deus falar quando era o tempo. Se a gente tiver paciência de aguardarmos, Deus vai falar. Deus vai mostrar. Muitas pessoas não têm a paciência de aguardar a Deus falar e dizem que Deus não fala, mas Deus fala sim. Deus fala no tempo dele. Noé aguardou o tempo de Deus. É necessário nós aguardarmos o tempo de Deus. É necessário nós respeitarmos e entendermos, Deus sabe o que é melhor para minha vida, eu preciso respeitar o tempo dele. Eu preciso entender que o processo é necessário. Não pule fases, diz o Senhor. Não pule etapas. Mas viva os propósitos de Deus. Viva dia após dia. Basta o dia o seu próprio mal. Viva o hoje, viva o agora. Irmã, eu não estou suportando mais essa rotina. Eu estou cansada já de não ver uma novidade, de não ver uma alegria, de não ver uma restauração, de não ver a palavra de Deus se cumprindo ainda na minha história. E Deus está dizendo, vai se cumprir, mas é no meu tempo, aguarda. Enquanto não acontece, meu irmão e minha irmã, Deus está te preparando. Deus, ele está trabalhando em você. Deus está te moldando. Deus está te lapidando. Eu vejo por intermédio dessa palavra, Deus trabalhando de maneira especial na história de homens, na história de mulheres. E ele dizendo para você por intermédio desta palavra, eu cumpro aquilo que eu falo. Só descansa, pois o tempo é meu e o meu tempo é perfeito.
O tempo perfeito de Deus havia chegado na história de Noé, por isso ele viveu uma novidade. Para vivermos uma novidade da maneira que Deus quer que a gente viva. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e Ele tem essa boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Para vivermos ela, nós precisamos aguardar. Nós precisamos esperar em Deus. Nós precisamos deixar Deus agir conforme a vontade dele. Não é conforme a minha vontade. Não é conforme a sua vontade. Não é conforme aquilo que a gente designou para a nossa vida. Não seriam os planos de Noé que prevaleceriam, mas seriam os planos de Deus. E Noé entendeu isso, irmãos. Noé entendeu que ele precisava aguardar. Ele olhou, irmãos, e ele viu que o solo estava enxuto. Ele poderia muito bem tomar a atitude de sair da arca. Ele poderia muito bem se precipitar e ele sair ali pela cobertura. Mas ele entendeu, eu tenho que aguardar Deus abrir a porta. Aguarde Deus abrir a porta. Não saia pela cobertura. Não tome atitudes precipitadas. Espere o tempo de Deus, porque Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para a tua casa. E o tempo que você aguarda não é castigo. O tempo que você aguarda, que você está esperando em Deus, que você está aguardando na resposta do Senhor, é para livramento. Deus está poupando, Deus está preservando, Deus está preparando você e a sua casa para que vocês possam estar assim preparados para viver algo novo que o Senhor designou para a sua vida. Deus designou algo novo para você. E por intermédio dessa palavra ele diz, não tardará de acontecer. O meu nome será glorificado de maneira especial na sua história. Descansa o seu coração. No tempo de Deus tudo acontece de maneira perfeita e Deus não te esqueceu. Chegou o tempo que Deus falou com Noé. Versículo 15, então disse Deus a Noé. Ou seja, Deus não esqueceu dele. O Senhor disse, sai. Versículo 16, sai da arca e contigo tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Deus lembrava de maneira detalhada quem estava na arca. Deus sabe quem está na arca. Deus sabe quem está guardando na resposta dele. Ele não te esqueceu, não te abandonou. E o tempo dele está chegando na sua vida. Aguarde, porque Deus tem uma nova história. Deus, ele tem algo novo para te entregar. Mas aguarde o tempo dele, pois ele está te preparando para que você possa estar apto, para que você possa estar preparada para viver a novidade que ele tem reservada para a sua vida. Aguarde. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e na sua família. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu zelo para conosco, Deus. O Senhor é fiel e o Senhor cumpre a tua boa palavra. Foi o Senhor, Pai, que cumpriu a tua boa palavra na história de Noé e na casa dele, na família dele. O Senhor não os esqueceu, o Senhor não os desamparou, não os abandonou, e assim o Senhor está falando com teu filho e com a tua filha. Tudo o que eu prometi eu vou cumprir. Você está passando por um momento, por um processo, por uma fase essa que eu estou te moldando. Eu estou preparando você, estou preparando a tua casa para viver aquilo que eu, o Senhor, designei. Pai, obrigada. Obrigada até mesmo pelas preparações que a gente não entende. Muitas vezes nós não compreendemos, Pai, as tuas preparações. Muitas vezes não compreendemos o teu trabalhar, mas a tua vontade é a melhor para a nossa história. Noé entendeu isso, Pai. Por isso ele aguardou o Senhor falar, ele aguardou o Senhor direcionar, e quando ele saiu, foi para viver a novidade. Ele saiu debaixo da tua palavra. Que os teus filhos não se precipitem, mas aguardem naquilo que o Senhor tem designado para eles, para a casa deles, pois certamente, Pai, o teu tempo é perfeito e o teu nome será glorificado na história dos teus filhos. Ó Senhor, quando eles aguardam em ti, eles não perdem tempo, mas têm a certeza da vitória. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor
tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus é fiel e Ele cumpre a palavra dele. Continue aguardando no tempo de Deus. Ele está preparando você para viver a novidade que Ele tem para a sua vida. Ele tem uma nova história para você, para a sua casa. Tem algo novo que já está reservado para a sua vida. Deus está te preparando para que você possa receber a novidade dos céus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus já reservou uma novidade para você e para a sua casa. Deus te abençoe.